Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Sim, tá tudo prontinho. Tá tudo preparado para mais uma história da meia-noite. E já começou, né, Fernando? Só que antes, eu quero agradecer a Denis Augusto. Esse nome bonito, né? Denis Augusto. Xará do meu sobrinho, o Denis, que a gente carinhosamente chama de Denão. Alô, Denis, um abraço para você, Denis Augusto, um abraço. Tudo de bom. Ele é premium e faz parte do nosso canal como assinante membro. A Maria Fontal, tudo bem? Um beijo para você, ele é premium, há 2 meses conosco, como assinante, também é membro. A Cleide Rodrigues, faz 2 meses que ela está também, né, Cleide? Um beijo. Ivanir Ribeiro, né? Havia uma grande escritora de novela chamada Ivani Ribeiro. E ela é Ivanir Ribeiro. Há 2 meses é prêmio. Adriana Cunha, líder da Natura e da Avon. Vende muita Natura e Avon. Que legal, hein, Adriana? Um beijo pra você, meu amor. Tudo de bom, Adriana. A Denise Maria, faz 2 meses que ela é assinante premium. A Deilde Rodrigues, um beijo, Adeilde Premium. Alô, Leide Silva. Há 2 meses, tô com você, Paulinho. Ronaldo Peron, há 2 meses, é prêmio. Rosiné Silva Barcelos, também é prêmio, faz 2 meses. Muito obrigado, viu? A vocês todos que integram o nosso timão de membros. Uma família mesmo, né? Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos. Ô Paulinho, eu queria muito ser membro do teu canal. Nossa, você não imagina o quanto me ajudaria se você entrasse para ser membro do canal. Representa uma força muito grande, porque é minha intenção ampliar esse time, fazer esse time crescer. Agora, para isso, eu dependo única e exclusivamente de cada um de vocês que vão me dar essa força, que é fundamental, se tornando membro, acompanhando o nosso canal, ou pelo menos se inscrevendo, por favor. Se inscreva no canal, curta o canal. Isso já nos dá status junto à plataforma YouTube, que vai divulgar a gente mais e a gente se fortalece. E é até bacana, porque assim a gente recebe um conteúdo mais forte, maior número de cartas. Como, na verdade, essa carta que eu estou recebendo aqui do meu amigo Jesuíno. O Jesuíno, quem ouviu a história anterior da meia-noite, sabe de qual Jesuíno eu estou falando. O Jesuíno, ele fez questão de dizer que ele queria contribuir com 2 relatos. E aí ele diz que está preparando outros relatos também. Ele que começou num cemitério, trabalhando como coveiro. Ele trabalhava como coveiro, mas ele vive numa cidade do Paraná que tem aquela... Eu acho que na verdade essa cidade paranaense é apenas um retrato do Brasil, que tem uma parte pequena, rica, e a grande massa pobre, né? Paupérrima às vezes. Infelizmente, a gente gostaria de que esse equilíbrio melhorasse. E na medida do possível, isso vai melhorando com a bênção de Deus. Já foi pior, já foi muito pior, e hoje já melhorou um pouquinho. E nós esperamos que essa melhora seja cada vez maior. Então, Jesuíno, olha, eu vou contar a sua história. Na verdade, é a segunda, né, Jesuíno? Tá tudo pronto e prepara o seu coração para as coisas que eu vou contar. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Jesuíno Gomes. E hoje eu estou voltando com o segundo relato
que é uma sequência da carta anterior. As histórias são distintas, mas para mim é uma sequência, porque foi uma descoberta que eu fiz a partir da primeira carta. Para quem não ouviu a primeira carta e queira entender essa, vai ser perfeitamente possível. Apenas eu queria dizer que na primeira carta eu descobri que eu tinha um dom que eu não sabia que ele existia, que era o dom mediúnico. Eu havia inicialmente pedido ajuda para um padre que me auxiliou naquele momento na primeira carta, mas depois a minha esposa, que é Joana, levou-me a uma senhora espírita. E essa senhora espírita decifrou tudo o que tinha acontecido naquela primeira história. E me disse mais. Falou: olha, Jesuíno, você tem dom mediúnico. Essa visão que você teve desse garoto, desse menino dentro do cemitério, não é para qualquer um. Você tem o dom da vidência. Ainda que você diga que não queira se desenvolver para conversar com os espíritos, isto vai acontecer novamente. E principalmente acontecerá se você continuar trabalhando dentro do cemitério. Porque a tua proximidade com as almas, com os espíritos, ela é muito mais arraigada. Essa proximidade é muito mais latente. Você me entende? Eu entendi aquela senhora. Fiquei com medo? Fiquei com medo, um pouco. Mas, como eu já tinha o hábito de ser coveiro tantos anos, e já que eu havia assumido aquela parte de vigilante do cemitério no horário noturno, eu já estava também me habituando àquilo. E como eu tinha passado por aquela experiência mediúnica, eu achei que tudo era mais ou menos tranquilo. Então, eu resolvi encarar. Só que, no segundo episódio, e é esse que eu quero narrar para vocês hoje, eu quase desisti do negócio. Eu quase desisti do negócio. Porque nesse dia foi muito pior do que a primeira vez. Já relatei que eu acabei sendo contratado pelo prefeito com um bom salário, mas mais o adicional noturno, porque eu deveria tomar conta de 20% daquele cemitério. Não era assim um grande cemitério como quem vive numa cidade muito grande, mas era um cemitério de um bom tamanho. Só que 20% era muito rica. A parte de 20% do cemitério era muito rica. E essa parte rica começou a chamar a atenção de pessoas de fora, pela sua beleza, pelos seus enfeites, porque eu nem chamo aquilo apenas de vasos ou castiçais. Eram coisas que enfeitavam realmente os mausoléus. Aquilo chamava a atenção de qualquer um. Então aguçava aquele desejo do roubo. E eu tinha que tomar conta daqueles 20% ali do cemitério. Era a minha missão. Era isso que eu deveria fazer. E foi exatamente na minha função que, passado daquela primeira história, 1 ano e meio, veja que demorou, 1 ano e meio, algo viria a acontecer, e viria a acontecer de uma maneira mais forte, muito mais temerosa. Eu estava trancado na minha sala, na parte mais rica do cemitério,
quando eu escutei aquelas batidas, mas batidas fortes na porta do lugar que eu estava. Falei, mas já fechei as 2 entradas do cemitério. Já estão fechadas. Já passando de meia-noite, quase 1h da manhã. E essas batidas dentro do cemitério? Eu fiquei de pé dentro da sala. Havia uma barra de ferro com a qual eu me armava. Eu não tinha arma, é bom que eu diga. Eu não tinha arma de fogo. Mas eu tinha um pé de cabra grande, bom, de uma espessura boa. Então eu segurei o pé de cabra, assim, já o levantando como se a arma fosse, e fiquei esperando que houvesse nova batida. E bateram de novo. Aquilo mexeu comigo, me causando arrepios. Me lembrei daquela mulher. Vai acontecer de novo. Será? Será que era o espiritual ou dessa vez era alguém? Eu havia me levantado da minha velha cadeira. Eu me lembro até que ela fez um barulhinho. Levantei. Armado com a minha barra de ferro. Eu estava num cemitério. Aquilo não era um supermercado. Aquilo não era uma venda. E quem estava batendo ali não era um cliente. Bater naquela minha porta, dentro de um cemitério com os portões trancados, já quase 1h da manhã. Aquilo não era normal. E aí o coração acelerou. Eu com a barra de ferro. Eu tinha que abrir a porta. Eu tinha que saber quem era. E assim, com a barra de ferro, o pé de cabra levantado, eu abri a porta com tudo, só para me deparar com o vazio. Nada. A luz que ficava pendurada assim, do lado de fora dessa minha sala, iluminava até uns 7 metros à minha frente. Talvez até um pouquinho mais. Depois disso, tudo era escuridão dentro do cemitério. Naquele raio ali, que eu pude ver, de uns 7 metros. Nada. Eu segurando a barra de ferro, ainda fiquei alguns segundos ali fora, mas não vendo nada. Eu fiz o que qualquer ser vivente faria. Eu entrei de novo na sala e tranquei de novo a porta. Assim que eu me acalmei um pouco, eu senti um cheiro peculiar dentro daquela pequena saleta. Um cheiro... Não tinha dúvida do que era, porque a minha mãe também adorava esse tipo de planta. E ela tinha dama da noite. Você já ouviu falar de dama da noite? Tem um cheiro que é dela. Um cheiro de dama da noite. Só que aquele cheiro ali dentro da minha sala não fazia sentido nenhum para mim.
Mas eu me lembrei do cheiro na hora, que era o cheiro predileto da minha mãe. Já que eu me encontrava completamente sozinho, e o único cheiro singular que aquela saleta tinha era um cheiro de mofo, né? Mas saiu aquele cheiro ruim e prevalecia o cheiro de dama da noite. Mas antes que eu pudesse assimilar tudo, as batidas da porta voltaram. Me deu a impressão que até mais forte do que da primeira vez. Estava mais forte. Sim. Me pareceu mais forte. Como que por um impulso e ao mesmo tempo um reflexo, eu me virei novamente com a barra de ferro, destranquei a porta e saí rapidamente. Seja lá quem fosse que estivesse fazendo aquilo, não seria possível sair da minha visão tão rapidamente. Eu vou pegar essa pessoa e já saí gritando: quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Pra falar a verdade, eu saí com tanta raiva. Eu talvez tivesse transformado o meu medo em raiva, fúria, sei lá. Que eu não senti medo, eu senti raiva. Porque eu tinha certeza que aquilo era uma pessoa e não como fora da primeira vez. Porque da primeira vez foi a aparição do menino. Da vez passada, quem acompanhou a minha primeira carta, e quem não acompanhou, por favor, acompanhe, era a aparição do menino. Mas dessa vez, batidas na porta e violentas. Então, eu digo, é gente de... Quer dizer, eu nem sei se eu posso usar essa expressão, Paulinho, me desculpa, tá? Mas vou dizer, é gente de verdade dessa vez. Não que o espírito seja gente de mentira, não quero ofender. Vai que... Mas eu estava enganado. Estava enganado porque eu peguei de novo a minha lanterna e também a minha barra de ferro e saí na escuridão daqueles corredores do cemitério procurando. E eu, desta vez, eu não fui para a parte pobre do cemitério por uma questão até de inteligência em imaginar que fosse alguém querendo roubar. Eu fui para a parte rica. Eu fui para a parte dos 20%, a parte rica do cemitério. Porque eu tinha certeza de que era algum larápio, era algum gatuno ou mais de um. E talvez eles estivessem usando aquele negócio de batida na minha porta para me distrair, para me amedrontar. Eu fui com a minha lanterna. E também era possível ainda identificar alguns barulhos a essas alturas. E já com a lanterna voltada para o chão, eu fui andando pela parte rica do cemitério. E só ouvia de novo os meus passos. E conforme eu segui andando, eu vi mesmo um movimento. Eram pessoas. Eu não consegui definir se homem ou mulher. Mas, no mínimo, 2 pessoas. Teve assim um movimento. A minha primeira reação quando eu vi aquele movimento, que era mais ou menos o movimento de 2 pessoas, eu gritei: Ei, o que estão fazendo aqui? Ei, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo aqui? Seus filhos da... Eu falei um palavrão. Falei porque eu queria ofender. E aí eu bati com tudo aquela barra que eu estava trazendo na minha mão. Eu bati com tudo aquela barra no chão assim. Seus filhos da...
E daí em diante, tudo que eu pude ver foram sombras. Sombras. As sombras passavam por mim. Uma sombra me dava a ideia de ser feminina. Outra sombra passava por mim me dando a ideia de ser um homem. Às vezes eu tinha a impressão de que a sombra da mulher corria atrás da sombra do homem e não o contrário. Aquelas sombras, elas foram assim para o muro lateral do cemitério. E eu vi aquelas sombras correndo no muro. Porque, por incrível que pareça, o muro do cemitério era branco. E as sombras corriam no muro. Eu acompanhei. Daí em diante tudo sai do controle. Porque não tinha uma pessoa para eu atingir com a minha barra de ferro. Sombra, você não atinge. E as sombras corriam. Aquilo tudo saiu do meu controle. Conforme eu fui me aproximando de mais ou menos onde estavam aquelas sombras, de onde elas saíram, eu cheguei num túmulo. Em cima daquele túmulo, terra espalhada por cima, inclusive dos túmulos ao redor daquele. A terra vermelha paranaense. Quem é do Paraná sabe que a terra é vermelha. Aquela terra vermelha espalhada. Até parecia sangue. Estava um tanto quanto úmida. A terra até parecia sangue. Era terra. Mas espalhada sobre um túmulo e sobre os outros. Não tinha paz perto. Não tinham picaretas perto. Mas, para meu espanto maior, quando eu olhei em cima do túmulo, o corpo de uma jovem fora do seu caixão. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo que você escutou. Tinham tirado aquela moça do túmulo dela e também do seu caixão. Ela estava usando um vestido. Era um vestido creme. Ela tinha o cabelo alourado, claro, amarelo. Estavam sujos o cabelo e o rosto daquela terra vermelha. Mas ainda assim, pela sua aparência, ela parecia ter falecido muito recentemente. Havia pouco tempo que ela havia sido sepultada. E conforme eu iluminava com a lanterna, ao redor daquela cena lastimável, saía do estado de choque inicial, eu digo a minha pessoa, eu, e de repente bateu de novo o cheiro de Dama da Noite. Bateu de novo o cheiro de Dama da Noite. Foi aí que eu percebi que dessa flor Dama da Noite tinha um monte espalhada. Um monte dessas flores espalhadas, inclusive com um grande buquê assim em cima da lápide que estava quebrada ao meio, a lápide da moça quebrada ao meio. Seja quem for que tivesse feito toda aquela atrocidade, parecia estar com muita raiva daquela moça, daquela jovem. Até aquele momento,
Eu não estava ainda pensando direito, e muito menos eu tinha já me esquecido daquela minha passagem anterior. Se eu tivesse me lembrado da passagem anterior, até teria me acalmado mais, sabe? Mas eu estava nervoso e trêmulo e ofegante e com medo. Mas aquela cena toda me mostrava a monstruosidade humana bem na minha cara, na minha frente. Passei mal por alguns minutos, porque toda aquela situação era demasiada para mim. Eu não sabia. Será que eu posso tocar nessa moça? Será que eu posso tocar nessa jovem? Veja, eu já tinha o meu costume, é importante que eu diga. Quem acompanhou a minha primeira carta sabe o que eu estou falando. Eu já tinha o costume de trabalhar como coveiro. Então era muito comum eu mexer às vezes num corpo, assim, ajeitando ele melhor no caixão. Às vezes tinha um problema na hora de fechar o caixão. Não raro acontecia. Na hora que eu ia fechar um caixão, às vezes você precisava mexer numa mão que estava sobressalente, um braço. Então eu tinha esse costume. Era a minha experiência como coveiro. E eu pensei, puxa, será que eu posso mexer no corpo dessa moça? Porque o corpo estava ali em cima do túmulo. Eu não sabia se eu podia tocar. Eu estou falando do ponto de vista legal. Essa parte eu não tinha esse entendimento. Eu sei muito bem que existe um crime chamado vilipêndio, que é quando você faz mal contra uma pessoa que morreu. É um crime que é punido com cadeia. Isso é vilipêndio. Mas obviamente que eu não ia vilipendiar o corpo de ninguém. Eu queria apenas... O que eu fiz? Não achei certo deixar o corpo naquela situação. Não achei. Então, a melhor maneira que eu tive foi com muito cuidado e pegando aquele corpo que estava frio, e eu fui colocando novamente dentro do caixão. O caixão estava novinho, intacto. Ela havia sido enterrada, no máximo 3 dias. O cheiro, por incrível que pareça, prevalecia o cheiro da dama da noite. Prevalecia o cheiro da dama da noite. E eu sabia que não era certo deixá-la ali. Coloquei novamente dentro do caixão. Só não ia tomar uma outra atitude. E coloquei a tampa do caixão, que estava caída do lado, coloquei sobre. E retomei para a minha sala. E de lá, mesmo sendo madrugada, eu liguei para a casa do prefeito. Não tive dúvida. Ele me atendeu de madrugada e me orientou. Contei para ele sobre todo o ocorrido. Ele estava tão incrédulo, tanto quanto eu estava, com o acontecido. E falou: olha, avisa a polícia, faz um BO, faz um boletim de ocorrência. Foi o que eu fiz. Liguei para a polícia. De acordo com o prefeito me orientou. Aí quando eu falei para os policiais, eu falei: olha, primeiro, quando eu falei que era do cemitério, eles não queriam acreditar. Sabe aquela coisa da brincadeira? A pessoa que me atendeu, eu estou falando de uma cidade do interior. E apesar da polícia ser séria, de vez em quando, especialmente de madrugada, talvez estejam preparados para essas trotes, essas brincadeiras. Quando eu falei que era do cemitério, riram.
Aí eu falei, não, é sério, olha, eu acabei de falar. Aí eu falei do prefeito, que eu era funcionário da prefeitura, que eu trabalhava. Ah, sim. Aí eles começaram a dar crédito a mim. E me atenderam, foram para o cemitério. Eu os esperei no portão de entrada. Até aproveitei, entrei na viatura, porque a viatura entrou pela rua central do cemitério. Eu fui com eles. Até a parte rica ali do cemitério. Na rua da parte rica. E eu sabia onde estava o túmulo. Falei, olha, o túmulo... com os policiais. 2. O que estava no volante saiu comigo e o que veio no banco do carona da frente veio comigo também. Falei, é aqui. É aqui. Aqui o quê? Gente de Deus. Gente de Deus. Foi aqui. O senhor toma algum remédio? Sabe, os policiais já começaram a levar de novo para aquele lado. O senhor toma algum remédio? Aí o outro que estava o que veio dirigindo, o motorista, ou o senhor toma outra coisa, insinuando com isso que eu tomava cachaça. Eu não sabia onde colocar a minha cara, mas estava tudo em ordem naquele túmulo. Tudo em ordem. Os policiais ainda brincaram, tiraram um sarro com a minha cara, mas não havia o que ser feito. Foram embora com a viatura. E eu entrei na minha sala, tranquei a minha sala e, tal qual aconteceu na primeira carta, fiquei esperando o dia amanhecer. E quando o dia amanheceu, o prefeito foi lá. O que foi? Prefeito, tudo que eu narrei para o senhor aconteceu. Aí a polícia veio aqui. O prefeito também fez aquela cara. Só que eu iria esclarecer com a minha esposa Joana. Voltamos na mulher. Fomos na senhora. Só que eu combinei com a Joana, falei, olha, dessa vez, como eu estou muito desacreditado nessa história, e às vezes duvido até de mim, que tem uma hora, sabe, Paulinho, que a coisa é tão vexatória que você começa a desconfiar de você mesmo. Será que eu tive um sonho? Uma alucinação? Não, eu sabia que tudo que eu tinha visto. Mas, sei lá, a cabeça humana é tão complexa. Eu combinei com a Joana, minha mulher, falei, Joana, nós não vamos falar nada para Margarida, essa senhora que nos atendia. Não vou falar nada para Margarida. Eu só vou voltar lá e eu vou dizer para ela que tal qual ela previa aconteceu de novo. E vamos deixar ela explicar. A minha mulher concordou comigo. Fomos na dona Margarida. Fiz exatamente o que eu tinha combinado com a minha esposa. Ô, dona Margarida, a senhora falou daquele meu dom, aconteceu de novo. Ela fez lá o trabalho dela, conversou com os espíritos, olhou para mim e, diante da minha esposa, que é minha testemunha, graças a Deus, disse-me:
Jesus, dessa vez foi muito mais feio, né? Eu olhei pra minha mulher na hora. Eu fiquei quieto, mas eu olhei pra minha mulher. Tipo, tá vendo? A minha mulher ficou também assustada. E ela seguiu. Aquela moça, cuja identidade jamais eu posso passar, e de novo por uma questão de respeito, ela era amante de uma pessoa conhecida, um madeireiro conhecido na cidade. E a mulher desse madeireiro havia falecido vítima de uma febre que ela pegou. A mulher do madeireiro morreu antes. Ela morreu de uma febre. Coisa mais ou menos de uns 3 meses antes da morte da moça. E aquela moça havia morrido num acidente. O amante havia dado um carro para ela, ela não tinha prática de dirigir, ele errou um trevo, ela foi fazer um trevo. Sabe aquela motorista que está começando a dirigir? Ela se atrapalhou ao fazer o trevo, ela entrou na contramão e bateu de frente com um caminhão carregado de madeira. E esse caminhão carregado de madeira era da empresa do amante dela, porque o amante dela era madeireiro. E ela foi morta, ela morreu. Então me explicou a senhora espírita que aquela foi uma noite de acerto de contas e eu precisava testemunhar. Veio a esposa falecida, era uma das sombras, e um irmão dessa esposa falecida que também já havia morrido há mais tempo, estava com ela nessa empreitada espiritual. E fizeram o que fizeram com o corpo da moça, para que eu, tendo o meu dom, testemunhasse e pudesse dizer a todos o que acontece com quem trai. Era impressionante a explicação, mas vinha de encontro a tudo que eu havia vivido. E ter a minha esposa ali como testemunha foi o que me salvou. Porque diante de tudo e de todos, a minha história ficou de pé. Porque até aquele momento, ninguém mais acreditava no que eu tinha vivido naquele cemitério. Por iniciativa própria, a minha mulher, que é muito católica, encomendou missas, tanto para a alma da falecida esposa, como para a alma da falecida amante. E querem saber mais? Aquele túmulo que ela usava na parte rica, a moça que morreu, foi doado pelo amante, para que ela fosse sepultada ali. E a mulher, a esposa dele que havia falecido, ficava mais ou menos a uns 3 túmulos do túmulo dela. Havia essa proximidade também. Meu amigo, essa sim eu considero a história mais impressionante, a vida comigo num cemitério. Mas se você me permitir, eu, Jesuíno Gomes, quero voltar com outros relatos, porque eu me aposentei trabalhando nesta profissão. Foi lá que eu formei meus filhos, meus 3 filhos, acabei de formá-los, e foi lá que eu consegui as coisinhas que eu tenho hoje. Poucas, é verdade, mas a minha casinha com a minha esposa, meu bom carro e até uma chacrinha que a gente conseguiu adquirir. Devo muito ao cemitério, inclusive as histórias que
que eu tenho para contar.